Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o professor Marcelo. Será a nossa aula número 27 e teremos como tema a consolidação da Igreja Católica. Quando nós estudamos a Idade Média, nós observamos que a Igreja Católica ela vai assumir um papel muito importante. Vai se tornar a principal instituição da época. Porém, antes de nós adentrarmos a este assunto, quero deixar bem claro aqui. O projeto História com o professor Marcelo não quer de forma alguma colocar em julgamento qualquer ação da Igreja Católica. Nós vamos analisar aqui a ação das pessoas que lideraram a Igreja Católica. Não quero aqui culpabilizar ninguém, nenhuma instituição religiosa, porque toda instituição religiosa é formada basicamente por pessoas, e as pessoas estão sujeitas a erro. Em vários momentos, essas instituições vão assumir posturas políticas, econômicas, egoístas. Portanto, não estou aqui para julgar a Igreja Católica ou nenhuma outra instituição, e sim as pessoas que em determinado momento da história assumiram essa instituição, ok? De posse desse pensamento, vamos analisar como se deu essa consolidação, esse fortalecimento da Igreja Católica. Venha comigo. Bom, quando nós falamos de qualquer instituição religiosa, seja católica, protestante ou qualquer outra, nós geralmente usamos o termo clero. Mas como nós estamos trabalhando agora com a Igreja Católica, vamos ver como é que essa palavra se aplica ao nosso assunto. Clero é um termo que pode ser usado de forma ampla para designar líderes religiosos em diversas tradições, aplicando-se de modo mais rigoroso ao clero católico, isto é, aos membros ordenados da Igreja Católica. A Igreja Católica, como qualquer outra instituição, tem a sua hierarquia, né? E essa hierarquia, as pessoas que fazem parte dela são pessoas que fazem parte do chamado clero. Então, quando nós usamos o termo clero, está falando de todas as pessoas, de toda a organização, com seus cargos, com suas respectivas funções. E aqui no nosso assunto, mais exatamente a respeito do clero católico, ok? De posse desse termo, de posse desse entendimento, vamos ao nosso próximo item. Bom, agora vamos falar mais especificamente a respeito da Igreja Medieval, a igreja que vigorou na Idade Média. A Igreja Católica era a única autorizada a interpretar o que? A Bíblia. Temos aqui uma Bíblia, creio que você também deve ter uma em casa, seja católico, seja protestante, né? E é na Bíblia que nós encontramos as nossas orientações e etc. Hoje, ela está acessível a qualquer pessoa. Você pode ter ela tanto fisicamente, como nós temos aqui, ou até através da internet. Mas qualquer pessoa tem acesso à Bíblia. Porém, na Idade Média não era assim. A Igreja Católica era a única autorizada a interpretar os textos bíblicos. Dessa forma, ela teve grande controle sobre a sociedade do período. Inclusive, pessoas eram presas e condenadas até a morte pelo simples fato de possuírem uma Bíblia. Por quê? Porque as lideranças da Igreja Católica da época não queriam que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento bíblico. Além do mais, as Bíblias eram escritas em latim. Quantas pessoas poderiam ter acesso à Bíblia? Quantas pessoas poderiam ter acesso à educação e saber ler em latim? Era muito complicado, não é verdade? Outra característica. Durante a Idade Média, grande riqueza foi acumulada pela Igreja Medieval, sendo mais rica que muitos reinos. Nós vimos em aulas passadas a respeito dos feudos. A Igreja Medieval, a Igreja Católica da época, era considerada a maior senhora feudal, porque ela possuía muitas terras, e possuir terra nessa época era sinônimo de grande poder financeiro, de grande riqueza. Além dos papéis que tinha na sociedade, a Igreja Medieval exercia grande poder espiritual, econômico e político. Um exemplo disso são as cruzadas. Houve um entrelaçamento, por exemplo aqui, entre a igreja e política. A igreja começou a se interferir nos assuntos políticos devido justamente ao seu poder econômico, era dona de muitas terras, de muitos feudos, né? E isso vai gerar muitos problemas que a gente vai ver adiante. E o poder político e o poder influenciador da igreja era tão grande que ela chegou a organizar as chamadas cruzadas, que nós vamos ver em outro item o que eram essas cruzadas. Outra característica da igreja nesta época.
Tribunal do Santo Ofício, um terror na época, conhecido também como Tribunal da Inquisição, instituição que julgava e punia as pessoas que praticavam heresias. Qualquer pessoa que fazia algo contra essas orientações, elas eram presas, eram julgadas nesse chamado Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Inquisição, onde eram cometidas as mais cruéis torturas, a fim de que a pessoa ali confessasse, entre aspas, seus crimes. Vocês podem fazer uma pesquisa, eu sempre oriento isso, pesquisem sempre a respeito do que era esse Tribunal do Santo Ofício, como ele agia, de que forma ele agia e principalmente onde ele agia e o que eram essas heresias. Faça a sua pesquisa individual. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se lá no YouTube, Nossas aulas estão disponíveis, estamos na nossa aula 27, portanto já tem 26 aulas aí. Faça a sua inscrição, assista as aulas do começo ao final, deixe seu comentário, deixe seu like e vamos compartilhar conhecimento, ok? Vamos adiante. Ainda falando do poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média, e seus líderes, de certa forma, começaram a se envolver com a política de então, vemos aqui algumas observações. No período de transição da Antiguidade para o medieval, ou seja, para a Idade Média, que a hierarquia da Igreja Católica se organiza e passou a ter importante papel político. Muitos reis se converteram ao cristianismo e depois se converteram à Igreja Católica, no caso, que era quem coordenava o cristianismo de então, justamente para ter o apoio dessa grande instituição financeira, uma grande instituição política e também uma instituição que controlava a sociedade de então com seus pensamentos religiosos. Então, muitos reis começaram a se associar, veja aí a jogada, não porque eram fiéis ao Senhor, que eram tementes a Deus, mas também porque estavam interessados na influência que a Igreja Católica de então, através dos seus líderes, tinham sobre a população europeia. No reinado dos francos, por exemplo, lá no reino dos francos, no Império Romano do Ocidente, após a conversão de Clovis, que foi um dos seus reis, a Igreja passou a ter forte relação com o Estado. O Estado aqui com letra maiúscula significa as instituições políticas. E parte do alto clero era escolhido pelo monarca. Nós vimos em aula passada o que era o alto e o baixo clero. O alto clero eram os papas, os principais cargos da Igreja. E muitos desses cargos passaram a ser indicados, não pela capacidade do indivíduo, mas por interesses políticos por muitos reis. Os reis indicavam e a Igreja, através dos seus líderes da época, iam lá e abonavam esse cargo para essa pessoa, de bispo, de abade, e seja lá o que for. Tudo que pertencia ao alto clero. E ainda com relação a essa divisão interna da Igreja Católica, nós temos aqui a hierarquia clerical. Havia 3 grupos principais. O líder, que era o Papa, chefia da Igreja Católica, ocupava o cargo religioso intitulado papado. Era ele quem coordenava, era ele que dava as cartas, e muitos desses papas passaram também a ser indicados por reis, viu? E houve como nós vimos em item anterior, uma relação muito íntima entre o papado e as governanças políticas da época. Porque, por exemplo, um rei, para ser coroado, quem fazia todo o cerimonial era justamente o Papa. Havia o clero regular, que era formado principalmente pelos monges religiosos que vivem em um mosteiro e obedecem regras de conduta. E havia o clero secular, formado principalmente por bispos e padres. Estão em contato direto com os fiéis no dia a dia de uma igreja. São aqueles que estão mais em contato com o povão, que estão ali ouvindo os clamores do povão e que estão transmitindo as orientações desses outros grupos para a população. Ou seja, eles, apesar de pertencerem ao clero, viviam de certa forma em pé de igualdade com a população. E vamos à nossa dica de cinema da aula de hoje. Hoje é um filme mais moderno, para vocês não dizerem que eu estou só passando filmes antigos, tá bom? É um filme de 2024, 2 anos apenas. O nome do filme é Conclave. De forma resumida, Conclave é todo o processo de escolha do Papa. Quando é para escolher um novo Papa, os cardeais se reúnem, se fecham, se isolam da sociedade, não podem ter contato nenhum lá no Vaticano,
e eles fazem uma votação, né, no papel mesmo, para ver quem vai ser o próximo Papa. Esse processo todo, que vocês podem até pesquisar, e o próprio filme fala um pouco a respeito disso, é para a escolha do próximo Papa, do novo Papa. Então, Conclave, que é um filme de 2024, a direção é de Edward Berger. Agora, o elenco principal, Ralph Fiennes, que é esse que aparece aqui, fazendo o papel do cardeal Thomas Lawrence. Temos Stanley Tucci, cardeal Aldo Bellini, John Lithgow, cardeal Joseph Trumbull, e Isabella Rossellini, irmã Agnes. Um filme muito interessante que trata de toda a política por trás da escolha papal, tá bom? Assistam, é um filme muito interessante, tá bom? E eu repito, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Vamos compartilhar conhecimento, assista nossas aulas, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e sua sugestão, porque, como eu sempre digo, o projeto História com o Professor Marcelo não é meu, o projeto é nosso, tá bom? E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos deixar aqui uma frase para a sua reflexão. Uma frase de Francisco de Assis. Gosto muito da história desse servo da igreja, né? E é uma história muito interessante, e se vocês puderem pesquisar a respeito dele, vocês vão também chegar a essa conclusão. E dentre muitas coisas, Francisco de Assis ele escreveu o seguinte: ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com outro, e ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Interessantíssimo isso, não é verdade? Obrigado mais uma vez por ter assistido a mais esta aula do projeto História com o Professor Marcelo. Conto com você na próxima, que já está sendo preparada, né? Já está ali o esboço. Eu terei um enorme prazer em gravar a próxima aula para vocês e conto com a sua participação, tá bom? Porque esse projeto precisa de você, esse projeto ele é nosso. Deus te abençoe e até a próxima.